Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bênção. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de mais uma manhã nos dedicarmos a juntos cultuarmos ao Senhor, também em busca de ouvi-lo, em busca de discernir aquilo que o Senhor está falando ao nosso coração. E hoje nós estamos na última mensagem do sermão, a série de mensagens sobre conselhos pastorais. E vamos, pela graça do Senhor, finalizar essa série de mensagens na manhã de hoje. Isso é uma bênção, né, irmãos? Trazer aí a nossa memória que já passamos por Hebreus, Tiago, Colossenses, Filipenses, João. O que mais, irmãos? Me ajuda a lembrar. E agora, as cartas, né? De 1ª, 2ª e 3ª João. Então, isso é uma dádiva conseguirmos observar cronologicamente e perceber que nós estamos lendo a Escritura juntos. Amém, irmãos? Uma bênção, uma dádiva do Senhor. É um privilégio termos acesso à palavra de Cristo. É um privilégio também a gente poder olhar o nosso canal no Spotify, nosso canal no YouTube e perceber que ali a gente não vai ficar encontrando recortes. O que a gente vai encontrar são jornadas. Amém, irmãos? São jornadas. Inclusive, se alguém pegar uma mensagem avulsa para assistir, vai ter dificuldade, porque vai ouvir sobre na semana passada, né? E na semana que vem, e isso, de fato, irmãos, com uma frase que temos repetido muito entre nós, só o Senhor poderia fazer isso. Amém, irmãos? O ser igreja, o viver como igreja, ser transformados pela palavra, nada disso tem origem em nós mesmos. Só o Senhor poderia fazer isso. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia. Na 3ª carta do apóstolo João. Gente, como essa menina está linda. Olha só. 3ª carta que o apóstolo João escreveu. Se você tiver perdido aí, vá lá em Apocalipse voltando. Você vai passar por Judas e aí vai chegar em João, em 3ª João, de trás para frente. Podemos estar em pé, irmãos, para ler a Escritura? Onde são gratos, irmãos, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas aí? Amém? A bondade do Senhor tem se revelado a nós, a bondade do Senhor tem se mostrado a nós até mesmo em dias difíceis, porque de fato o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? 3ª carta de João começa dizendo assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e me deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios.
Portanto, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E, não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos, um por um. Vamos falar com o Senhor mais uma vez, irmãos. Pai bondoso e querido, obrigado, Senhor, por mais uma manhã ajuntados e reunidos, Senhor, como a expressão do corpo de Cristo aqui em Morada de Laranjeiras. A fim, Pai, de buscarmos o conselho do Senhor, todo o conselho do Senhor, a fim, Senhor, de encontrarmos um lugar de instrução para a verdade, para a vida, que não sejamos, Senhor, levados de um lado e para o outro por todo e qualquer vento de doutrina, mas que possamos, Senhor, estar alicerçados e arraigados na verdade. E o Senhor, o Cristo, é a verdade do Pai. Por isso nós queremos agora, Senhor, voluntariamente render e submeter o nosso coração ao confronto com essa verdade, Senhor, a fim de que traços e marcas da natureza adâmica que ainda, Senhor, estão gritando, Senhor, e esperneando dentro de nós, que elas sejam agora submetidas à escravidão para com a verdade, Senhor, a fim de que se torne obediente a Cristo. E que possamos, Senhor, ver o fruto de justiça emanando da vida, Senhor, de cada um desses irmãos aqui reunidos, Senhor. Que vejamos, Senhor, as boas obras que o Senhor estabeleceu desde antes da fundação do mundo para que andássemos nelas, Senhor, sendo praticadas e exercitadas por um povo, Senhor, que ouve, aprende, se submete, serve e amadurece, Senhor. Que possamos ver isso como uma profunda expressão do crescimento em maturidade desse lindo rebanho que o Senhor reuniu e ajuntou aqui nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se sentar, meu irmão. Queridos, quero começar na mensagem dessa manhã trazendo como um tema, é natural que o livro que estudaremos, terceira carta de João, mas trazer como tema uma pergunta para nós. Que tipo de gente somos? Que tipo de gente a gente é? Falando sobre liderança, serviço e saúde espiritual na igreja. Quero trazer esse paralelo de que tipo de gente nós somos? Porque o tipo de gente que nós somos vai refletir na liderança, no serviço e na saúde espiritual da igreja local. Quero trazer à nossa memória, irmãos, aquilo que compartilhamos ao longo da série, que nós estamos ouvindo um amado irmão, o apóstolo João, que já não é mais um jovem pastor. Segundo trouxemos lá na primeira mensagem da série Conselhos Pastorais, nós estamos falando sobre um irmão próximo dos seus 80 anos de idade. Nós estamos falando de um irmão que talvez cabelos pretos fossem raridade para ele. Nós estamos falando de um irmão que ele não está escrevendo agora como um polemista, como um treteiro da internet e das redes sociais. Nós não estamos falando de um irmão
que está também se portando como um teólogo distante, um intelectual, um catedrático e um erudito. Nós estamos tratando sobre um irmão que fala como um pastor, que conhece o coração humano e a fragilidade da vida comunitária. E eu quero trazer esse aspecto. Nós estamos falando de um irmão que está escrevendo ciente de como é o coração humano e do grande desafio e das fragilidades da vida comunitária. Do que é viver como igreja, como é difícil viver como igreja. Como há tensões entre nós. Em 1 João, nós vimos ele falando sobre andar na luz, na verdade, com sinceridade. Falando da fé cristã autêntica. Em 2 João, João fala sobre o perigo dos falsos mestres que estavam do lado de fora da igreja e estavam querendo usar e usurpar a hospitalidade dos irmãos a fim de levar maus ensinos enganosos. Mas agora em 3 João, nós temos o apóstolo tratando de um problema ainda mais sensível. Não o engano que vem de fora, mas o engano que vem de dentro. E trazendo para nós, irmãos, um alerta de que o adoecimento pode surgir dentro da própria igreja. O adoecimento, a enfermidade de um rebanho pode ter o seu suscitar, o seu despertar, não necessariamente com ventos externos, mas de tensões internas, por meio de lideranças e de posturas que deixam de servir à verdade e passam a buscar a servir a si mesmas. E acerca disso, o Wiersbe fala sobre algo, irmãos, que nós precisamos ter isso em mente. O Wiersbe traz para nós que onde há pessoas, há problemas. Você crê nisso ou não, irmão? Vou perguntar de novo, você crê nisso, irmão? É? Então quer dizer que quando você chega, problema chega junto ou não? Ou só quando eu chego que o problema vem, irmão? O Wiersbe está dizendo, onde há pessoas, há o quê? Problemas. Mas também há o potencial de resolvê-los. Olha que precioso isso. Por isso essa carta nos conduz a uma pergunta honesta e necessária. Nós somos parte do problema ou parte da solução na igreja de Cristo? Pastor, essa pergunta é sua? Não, irmão, essa pergunta é do Wiersbe. Para você ver que tem outros pastores querendo saber o mesmo mistério. Nós fazemos parte de quem, quando chega, traz problemas? E está tudo bem se trouxer, irmão, a gente vai ajudar a resolver. Mas estamos aqui falando sobre gente que traz problema, sabe que traz problema e quer permanecer no problema. Você entendeu o que eu disse ou não, irmãos? Uma das palavras-chave do apóstolo João, se você abrir a sua Bíblia e mantiver a Bíblia aberta em 3 João, como temos encorajado os irmãos a fazê-lo, João, ele não está interessado apenas no que se diz. João está interessado em como se vive. João não está interessado apenas na pureza da abordagem teológica. João está interessado em como a boa teologia produz vida piedosa. É a congruência entre vida teológica consciente e vida prática piedosa. João está nos chamando para isso. Porque ou nós cooperamos com a verdade, ou nós nos transformamos em um obstáculo para ela. A carta gira em torno de 3 nomes. Quais foram os 3 nomes que os irmãos ouviram sendo mencionados nessa carta? Você percebe que ele começa a carta dizendo o presbítero, e é uma tratativa para alguém que exercia ali o governo da igreja local, na região da grande Éfeso, ao amado o quê? Qual foi o primeiro nome que aparece? Ao amado Gaio. Um outro nome que aparece é Diótrefes. E um terceiro nome que aparece nessa carta é Demétrio. São 3 perfis
completamente distintos. Eles têm três maneiras, irmãos, completamente diferentes de se relacionar com a verdade, com a liderança e com a igreja. João não está escrevendo aqui, eu quero chamar a sua atenção para isso. João não está escrevendo para estabelecer uma comparação destrutiva. Para dizer assim, tá vendo, Demétrio? Vê se Diótrefes podia fazer o que Demétrio está fazendo. João não está fazendo isso. João, na verdade, ao escrever, ele está instruindo a igreja sobre o tipo de gente que nós devemos ser. O tipo de gente que nós devemos nos inspirar para saber o que eles aprenderam da parte de Cristo e como também podemos aprender como eles aprenderam. João aqui está escrevendo sobre o tipo de gente que nós nos tornamos em Cristo, define sobre o tipo de igreja que estamos formando juntos. Você ouviu o que eu disse ou não, irmãos? O tipo de gente que estamos nos tornando vai definir o tipo de igreja que nós estamos construindo. E sabe o que é curioso? Que muitas vezes nós ouvimos críticas ferrenhas à igreja X ou à igreja Y. E o problema não é nominalmente ali o título da igreja. O problema é especificamente o tipo de gente que está formando essa igreja. Porque pessoas que não compreendem, não abraçam a obra da regeneração, são pessoas que vão formar uma igreja com um perfil completamente contrário, incompatível com a mensagem do Evangelho. Vão formar um clube social e uma organização estrutural, ao invés de formarem uma família piedosa. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Por isso, quando a gente lê aqui, não é falar sobre a igreja, mas é falar sobre o meu papel nela. É sobre falar a minha vida nela. E eu quero começar falando sobre o irmão que recebeu essa carta. Quem foi que recebeu essa carta, irmãos? Quem foi? Gaio. Gaio, há indícios de que talvez, não temos a possibilidade de afirmar com veemência, mas há indícios de que Gaio foi um dos frutos do ministério apostólico de João. Porque João chama Gaio de quê? No texto, de meu filho. E ele diz, não há alegria maior do que essa, de saber que os meus filhos andam na verdade. Então ali João, muito provavelmente, está dando indícios de que Gaio tinha sido um dos frutos do trabalho apostólico de João. E nesse cenário, Gaio é apresentado como um homem espiritualmente o quê, irmão? O que você leu no texto aí? Gaio é apresentado como um homem espiritualmente saudável. É curioso porque João, ele ora pela saúde, para que a saúde física de Gaio corresponda à mesma condição da sua saúde, o quê? Espiritual. E isso nos faz, inclusive, segundo Wiersbe nos põe para refletir, de que não necessariamente Gaio era um homem fisicamente saudável. Talvez ele tivesse alguma enfermidade, algum problema. E isso também nos ensina que gente enferma pode ser espiritualmente saudável. Que gente que luta contra enfermidades físicas podem revelar uma vida piedosa sem ter o seu coração ingrato, indignado, inquieto contra o Senhor, pela plena esperança de que em novos céus e nova terra haverá uma perfeição corpórea no corpo redimido que receberemos. Você crê nisso, meu irmão? Nesse cenário nós vemos que, a despeito de Gaio enfrentar possíveis limitações físicas, ele desfrutava de uma vida espiritual robusta e visível. Esse detalhe é profundamente pastoral. É possível estar fisicamente frágil e espiritualmente saudável, pois a saúde espiritual não depende da ausência de enfermidade, mas de uma vida orientada pela verdade de Deus. Gaio era um homem que, segundo lemos, ele andava na verdade, amava na prática, servia com hospitalidade e cooperava com a missão. Gaio era um homem que, quando o apóstolo João não conseguiu chegar na igreja por meio de uma carta,
porque Diótrefes impedia que João tivesse voz na vida daquela igreja local, João escolheu um homem a quem ele pudesse confiar que entenderia a expressão da verdade, e escolheu Gaio para ser esse representante. E quando nós vemos a história ali exposta no texto, não temos outra menção das Escrituras sobre Gaio. Essa é a única menção de Gaio nas Escrituras. Mas nós entendemos que muito provavelmente Gaio não era um pregador. Gaio muito provavelmente não era um dos expositores das Escrituras ali entre os irmãos. Mas Gaio era um homem que andava na verdade, amava na verdade, servia com hospitalidade e cooperava com a missão. Porque ele é elogiado pelo apóstolo João aqui. Ele não apenas abria sua casa, mas ele abria o seu coração. Ele não apenas acolhia as pessoas, mas se tornava voluntário nas contribuições. Ele não apenas oferecia palavras de encorajamento, mas ele abria a mão, a carteira e os recursos que Deus lhe confiava. Sabe o que Gaio, nós temos elementos, indícios para apontar aqui? Que Gaio talvez fosse um facilitador, como um viabilizador, também por meio de recursos estruturais e financeiros, a fim de que os irmãos piedosos que passassem pela cidade, ele oferecia hospitalidade, ele ajudava com as roupas, com a costura, com lavar as roupas dos irmãos, ajudava com provisão de alimentos e ajudava inclusive com recursos para a viagem, a fim de que os irmãos piedosos pudessem passar por ali, encontrar na casa de Gaio um ambiente propício e pudessem seguir viagem. Era esse tipo de irmão que Gaio era. Um exemplo de piedade, irmãos. Um exemplo de piedade. O Wisby observa que Gaio, ele lia a palavra. Irmãos, preste atenção em algo que eu quero dizer aqui. Quantos aqui querem desenvolver a piedade no Senhor? Sabe onde você vai aprender a desenvolver a piedade, irmão? Essa foi uma pergunta, tá? Onde você vai aprender acerca de piedade? Nas Escrituras. A gente não pode passar uma semana sem ler as Escrituras, irmãos. A gente não devia passar um dia sem ler. E aí a gente às vezes não se vê quando a gente ouve uma palavra sobre um irmão como esse, sobre Gaio. E a gente fala assim, nossa, mas eu queria tanto ser como Gaio. Eu queria tanto ser esse irmão assim que ajuda, que coopera, que serve, que está ali atento. Mas uma das marcas que Gaio carregava, ele lia as Escrituras porque ele andava na verdade. E a verdade nos é revelada onde, irmãos? As Sagradas Escrituras. Ele se deleitava nela. Ele praticava em sua vida diária. E quando nós falamos sobre verdade, irmãos, a verdade ela não é um conceito abstrato, intangível, que a gente vai falar sobre verdade. Essa verdade que às vezes a gente, não, vamos falar sobre verdade. Isso é aletheia, é o pensamento grego sobre a verdade no nível da abstração. Mas Cristo, como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele é a verdade do Pai. E nós devemos então abraçar e acolher a verdade do Pai, não apenas a verdade no campo das ideias. Ah, irmãos, que semana chata de gente falando sobre ideias do que está rolando por aí. Do que um fez, o outro deixou de fazer. Eu quero viver a verdade, eu não quero falar sobre. Entende meu coração, irmãos? Eu não quero palpitar sobre o que eu acho que é certo ou errado. Eu quero expressão. Eu quero que a minha vida seja uma expressão do viver da verdade. Sabe, John Stott fala sobre algo. A fé cristã autêntica nunca é apenas confessional. Preste atenção nisso. A fé cristã autêntica nunca é apenas confessional. Ela é visível, encarnada e obediente. A verdadeira fé é visível, encarnada e obediente. Uma igreja saudável é sustentada por gente como Gaio,
Homens e mulheres que compreendem que cooperar com a verdade é parte essencial da vida cristã. Sabe uma das coisas, irmãos, que nós precisamos nos submeter e precisamos pensar nisso. Você vai conversar com gente hoje que está afastada do congregar, do reunir, do se acomodar em uma igreja local. E aí você vai ouvir de irmãos, muitas vezes, eu só quero reunir em uma igreja bíblica. Você ouve essa expressão. Eu só quero reunir em uma igreja séria. Mas em muitos casos, nós estamos vendo pessoas, irmãos, que estão sentados em seus bancos por anos, sem sequer oferecer uma fração da sua própria carne, a fim de ser igreja. E segundo John Stott está dizendo, a verdadeira fé, ela não é tão somente confessional. Ela precisa se revelar de modo visível, encarnado e obediente. Ela precisa ser materializada, segundo Paulo escreveu aos Efésios, pela prática das boas obras que Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo para que nós andássemos nelas. E são essas boas obras que Gaio estava engajado, estava vivendo. Ele falou assim, essa igreja é comigo mesmo. É para se doar pelo rebanho de Cristo, pela igreja de Cristo, é comigo mesmo, pode contar comigo. Era isso que Gaio estava fazendo. É para receber alguém, bota aqui na minha casa que eu resolvo. É para trazer roupa para alguém ali, pode mandar aqui que eu vou vestir o irmão. Tem um pregador ali que está passando necessidade? Não. Traz ele para cá, nós vamos levantar aqui a oferta, vamos suprir esse irmão, vamos enviá-lo para ele seguir em viagem de proclamação do evangelho. É gente que não espera ser chamado para servir. É gente que simplesmente olha em volta e diz assim, eu estou aqui. Não estão compreendendo isso? É esse tipo de igreja que vai se constituindo como uma igreja saudável, uma igreja que fervilha. Não é uma igreja que você tem que pedir, mas uma igreja que você só tem que orientar. O irmão chega e quer servir, então vai para cá. O outro levanta e vai fazer o quê? Vai para cá. Sabe por quê? Porque todos estão servindo uns aos outros em amor. E isso é o ser igreja segundo a visão da igreja do primeiro século. Quantos estão compreendendo até o presente momento? Nós temos um segundo tipo de homem aqui. Nós temos Diótrefes. Você pode acompanhar algo no texto dos versos 9 ao 11. O tom da carta muda de repente. Os irmãos perceberam isso? João está escrevendo e ele começa primeiramente falando com quem? Com Gaio. Então Gaio está lendo a carta e está recebendo o seu coração alegria. Você imagina, irmão, receber a carta do apóstolo João e João falando assim, rapaz, como eu estou alegre com você. Como eu estou feliz por ter gente do seu tipo na vida da igreja. E Gaio ali recebendo aquela palavra de alento ao coração, de encorajamento. Daqui a pouco João dá um cavalo de pau e... Mas peraí que tem uma situação que nós precisamos resolver aqui, Gaio. E João, quando escreve isso a Gaio, perceba que ele trata Gaio como um colaborador na resolução de problemas. Ei, presta atenção. João está tratando Gaio como um colaborador na o quê? Quando tem um problema na igreja para resolver, você colabora ou dificulta? Não, pastor, eu não dificulto não. Se você fala demais, você dificulta o trabalho pastoral. Sabia disso ou não? Pastor, você está jogando verde? Não, irmão, estou falando direto mesmo. Sabia disso? Porque às vezes o pastor está lá, na tentativa de, meio precário, mas fazer uma incisão quase como de um cirurgião, de resolver um negócio. Aí vem o irmão com a serra elétrica, assim. Mas João aqui, ele está escrevendo ao amado Gaio, dizendo assim, olha só, eu vou compartilhar com você um problema que temos. Preste atenção.
Se João estava compartilhando com Gaio um problema que tinha com Diótrefes, é porque ele entendia que Gaio poderia ser parte da solução, irmão. Então, se não for para ajudar, não fala nada, irmão. Tudo bem o que eu estou dizendo ou não? Sabe o que acontece, irmão? O tom da carta mudou. E nós não estamos agora diante de um falso mestre do lado de fora. Porque falso mestre do lado de fora, o que a gente pode fazer? Fecha a porta. Amém ou não? Um falso mestre do lado de fora, você, fecha a porta e não deixa ele entrar. Só que nós estamos lidando agora com um falso mestre onde? Do lado de dentro. Alguém que dentro da igreja desejava exercer a primazia, controle e autoridade sem submissão. Mas espera aí, pastor, você falou rápido demais. Diótrefes queria exercer a primazia, controle e autoridade. Aí eu respiro para dar uma pausa na frase e digo, sem submissão. Pastor, o que você está querendo dizer? Diótrefes era um líder que não se submetia a ninguém, irmãos. Diótrefes era um líder que a única voz que ele ouvia era a voz do seu próprio coração. E eu vou calmamente repetir isso. A única voz que Diótrefes ouvia era a voz do seu próprio coração. A ponto de rejeitar os conselhos de quem, irmão? A ponto de rejeitar os conselhos do próprio apóstolo que viu o Senhor ressurreto, o apóstolo João. Perceba que o problema de Diótrefes, ele não era inicialmente, preste atenção nisso, que para os dias atuais, extremamente importante essa reflexão. O problema de Diótrefes, ele não era inicialmente doutrinário. Quando João escreve a Diótrefes, o problema de João não era que a teologia de Diótrefes tinha problemas. O problema de Diótrefes não era teológico. O problema de Diótrefes era espiritual e moral, pois as suas motivações eram o orgulho e a soberba. Em vez de dar primazia a Cristo, ele a tomava para si. O verbo, quando você pega o original do grego, em que foi escrita a terceira carta de João, o verbo que João utiliza fala sobre uma atitude de contínua autopromoção. Presta atenção, fala de contínua, o que eu disse? Autopromoção. Sabe o que o texto está nos ensinando? Que Diótrefes, todo o tempo, rodeava e falava sobre si. Rodeava e falava sobre sua história. Rodeava e falava sobre seu chamado. Rodeava e falava sobre a sua vocação. Mas sempre terminava em si mesmo. Sempre terminava apontando para si. E quando era repreendido, provavelmente fechava o seu coração, porque a ponto de, quando João tenta chegar na igreja, Diótrefes impede que João consiga ter acesso à igreja. E é isso que o texto está nos dizendo. Wiersbe escreve que Diótrefes era como um ditador religioso. Ele rejeita a autoridade apostólica, espalha acusações infundadas, impede a comunhão, expulsa irmãos da igreja e sufoca os dons do corpo de Cristo. Preste atenção, você sabe o que estava acontecendo na época? Quando vinham irmãos, João tinha os irmãos que ele tinha ganhado para Cristo, formado, ensinado, discipulado, cuidado. E esses irmãos se tornaram proclamadores do evangelho ao longo da região da Ásia. Os irmãos estão me entendendo bem até o presente momento, amém? Então, tinham irmãos que circulavam as igrejas a fim de ensinar, de doutrinar, de ministrar. Quando vinham irmãos da parte de João para onde Diótrefes, que era
um dos líderes da igreja, Diótrefes, primeiro, não os recebia. Segundo, se ele ficava sabendo que algum irmão da parte de João estava chegando, ele orientava os irmãos da igreja a não recebê-lo. Terceiro, se os irmãos o recebessem, ele repreendia os irmãos. Quarto, se recebessem de modo quase que recorrente, fosse muito aberto isso, ele expulsava os irmãos da igreja. Isso mostra um líder altamente controlador que buscava a primazia. Quantos estão compreendendo até o presente momento, irmãos? Nesse cenário, ele estava sufocando a diversidade dos dons do corpo de Cristo. E onde esse tipo de liderança se estabelece, irmãos, nós teremos conflitos inevitáveis e o Espírito Santo se entristece profundamente. Irmãos, preste atenção. E eu quero que os irmãos tenham muito cuidado com o que eu vou dizer aqui. João não está escrevendo isso para promover ressentimento contra Diótrefes e nem para promover uma caça às bruxas de dizer quem é o Diótrefes entre nós. Você entendeu isso? Até mesmo porque João disse algo. João disse, eu teria muitas coisas para dizer, mas eu não vou dizê-las com pena e tinta, porque eu quero ir até vocês e quando eu estiver aí, eu pessoalmente confrontarei esse irmão. Sabe por quê? Porque ainda que tenhamos irmãos tiranos e enganadores, que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos e que eles sejam em algum momento confrontados para que sejam quebrantados e retornem um serviço piedoso para a igreja de Cristo sobre a face da terra. E não é nosso desejo, não é nosso desejo cultivar entre nós uma cultura de apontamento de Diótrefes, tampouco tratar isso como uma caça às bruxas. Quantos entenderam bem o que eu disse aqui? Amém? Sabe o que João está nos ensinando? O texto nos chama para identificar quem é o Diótrefes. Desculpe, deixe-me reler aqui. O texto nos chama não a identificar quem é o Diótrefes, mas a vigiar o nosso próprio coração. A sondar o nosso próprio coração. A checar a pureza das motivações que estão sobre nós. Sabe, o espírito, entre aspas, o espírito de Diótrefes, que quer a primazia, quer a notoriedade, quer o destaque, essa forma de ser, ela pode se manifestar em qualquer um de nós, até mesmo em líderes bem-intencionados, que com a desculpa de serem zelosos, podem se tornar tiranos. Quantos estão compreendendo isso, irmãos? Por isso o chamamento aqui é para sondarmos o nosso coração. Primeiro tipo de homem, primeiro irmão que estudamos aqui foi sobre quem? Gaio. Segundo, terceiro irmão citado no texto. Quem é que está na sua Bíblia, irmão? Demétrio, dos versos 12 a 15. Agora perceba a característica da carta. Ele escreveu a carta ao amado Gaio. Faz um apontamento, nós temos um problema. E o problema, irmão, preste atenção no que eu vou dizer. O problema não é olhar para o irmão, assim, tratar o irmão como problema. O problema é o que o irmão está fazendo. Você ouviu o que eu disse ou não? Porque se o irmão for regenerado, ele para de fazer aquilo. E agora, num terceiro ponto, nós temos Demétrio. Agora, João está escrevendo para o amado Gaio e dizendo, olha só, vocês têm um problema aí. O problema está sendo a postura de quem? A postura de Diótrefes. Mas vocês têm um irmão piedoso entre vocês.
E esse irmão tem nome. O nome desse irmão é Demétrio. Após a advertência, ele aponta um caminho seguro, que é o próprio irmão Demétrio. Ele recebe bom testemunho de todos, da própria verdade e do próprio apóstolo. Isso significa que a vida de Demétrio era coerente diante da igreja, da palavra e da liderança local. Preste atenção, irmãos, não estamos falando de irmãos perfeitos, mas estamos falando de irmãos que vivem de modo coerente. Você está entendendo isso? E Demétrio era, no meio do rebanho, um irmão coerente, sóbrio, piedoso, temente ao Senhor. Demétrio não é apresentado como um homem perfeito, sem falhas, mas como alguém íntegro, que andava na verdade e se submetia à autoridade espiritual legítima. Sabe o que Demétrio entendia? Ele entendia que havia uma liderança local, mas havia uma liderança apostólica. Os irmãos entendem que nós não usamos hoje, no nosso dia a dia, liderança apostólica por um motivo. Os irmãos sabem qual é o motivo ou não? Só balança a cabeça para eu saber. Sabe por que a gente não fala assim, tem uma liderança de apóstolos sobre nós? Porque pelo que cremos, apóstolos foram aqueles que viram o Cristo ressurreto. Nem a época da patrística, dos pais da igreja, eles não arrogaram para si o título de apóstolos, porque entendemos que o termo apóstolo se refere àqueles que viram Cristo ressurreto. E aqui nós estamos falando da autoridade apostólica, porque quem estava ali entre eles? O apóstolo João. Os irmãos estão compreendendo isso, amém ou não? Nesse cenário, Demétrio estava entendendo, existe uma liderança na localidade e uma autoridade que está aqui para nos supervisionar. E quando nós entendemos que, na verdade, Diótrefes, ele queria interromper esse fluxo de intervenção externa. Nós entendemos que a submissão, irmãos, preste atenção nisso. A submissão é uma virtude de todo homem e toda mulher piedosos que abraçam o conselho de Cristo. Se o próprio Jesus, o Verbo encarnado, escolheu ser obediente até a morte e morte de cruz, quem somos nós, irmãos, para querermos ouvir tão somente a voz do nosso próprio coração? Quem é que a gente é, irmãos? O Wiersbe levanta uma questão que, honestamente, irmãos, há tempos atrás, talvez eu desse uma segurada aqui, mas eu preciso, de fato, rasgar aqui aquilo que está escrito entre nós. O Wiersbe levanta uma pergunta importante: é correto imitar líderes humanos? Os irmãos ouviram essa pergunta de Wiersbe? É correto imitar líderes humanos? E sabe o que acontece? Quando Paulo tantas vezes escreveu falando sobre o espírito da época, o espírito da época produz um sentimento coletivo para aqueles que não estão se apoiando na verdade em Cristo, dizendo que não tem que imitar modelo humano. Não, líderes humanos, não. Sabe por quê, irmãos? Porque a natureza adâmica, que quer ser independente de Deus, está gritando na gente. Aí a gente ouve uma coisa dessas, aí você vai lembrar de repente de alguma experiência ruim que você viveu, talvez com tirania sobre você, e tudo bem você ter sentimentos ruins em relação a algumas coisas. A gente entende e te dá um tempo para você desintoxicar. Não tem problema nenhum quanto a isso. Só que quando eu pego nas Escrituras, e o Wiersbe fazendo uma análise cuidadosa sobre isso, ele pergunta: é correto imitar líderes humanos? E qual é a resposta, irmãos? Bíblica. Porque o conselho não tem que ser bom e nem social, o conselho tem que ser o quê? Bíblico. E a resposta é sim. A resposta é sim. Agora perceba, desde que eles sejam imitadores de Cristo. Você está ouvindo o que eu disse aqui ou não?
Então é correto imitar líderes humanos? Sim, naquilo que eles são imitadores de quem? De Cristo. Pastor Augusto Nicodemos usa uma expressão quando ele estava fazendo um ensino sobre 3 João. Eu extraí isso de uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos. Quando ele diz assim: Deus usa exemplos piedosos como instrumentos de formação espiritual na igreja. Eles não substituem o Cristo, mas apontam para ele. Demétrio era esse tipo de homem, alguém cuja vida encorajava os outros a permanecerem na verdade. Quantos compreenderam com clareza o que nós acabamos de ministrar aqui? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente fala que quer ser igreja, mas aí quando a gente toca no assunto encorajamento por parte de uma liderança, tem irmãos que são tão espinhados nesse assunto, que não, eu me submeto a Cristo, Supremo Pastor e Bispo das almas. E a igreja é o quê, irmão? Senão o corpo de Cristo, pelo qual você será moído a fim de ter o caráter dele formado em você. É óbvio que se desponta um Demétrio entre nós, é óbvio que teremos que fazer o quê? Bota o João para confrontar. Amém ou não, irmãos? Na verdade, eu acho que eu falei o errado. Se brota um Diótrefes entre nós, o que nós temos que fazer, irmão? Botar o João ali para resolver o problema. Agora, tem Demétrios entre nós aqui, irmãos, mas tem gente que não quer ouvir os Demétrios, que só ouve a voz do próprio coração. E é isso que a carta está nos colocando para observar. João encerra essa carta com ternura, falando de amizade, comunhão e paz. E perceba algo: enquanto Diótrefes acumulava conflitos e isolamentos, João, ao compartilhar o amor de Cristo, fazia amigos. Olha o fim da carta, irmão, os últimos versos dessa carta. Ele está falando para mandar abraço, mandar recado, mandar mensagem para quem? Para amigos. Enquanto Diótrefes, encrenqueiro, treteiro, arrumador de problema, está cada vez mais isolado e se isolando, tem irmãos que estão vivendo a beleza da vida cristã em sua multiforme graça. Olha que preciosidade isso, irmão. Você está entendendo? A igreja floresce onde a verdade governa e o amor é vivido com humildade. Quantos compreendem isso? Eu quero ler uma carta para os irmãos. Uma carta que eu escrevi aqui. Ao encerrar essa breve, porém profunda carta, João nos conduz a uma compreensão essencial da vida cristã. A fé não é vivida em isolamento, mas no contexto concreto da comunhão do povo de Deus. A igreja não é apenas uma ideia espiritual abstrata. Ela deve ser expressa visivelmente por meio de uma igreja local formada por pessoas reais, com virtudes, limitações, dons e responsabilidades. Gaio, Demétrio e Diótrefes nos ajudam a perceber que a saúde de uma igreja não depende apenas de sua doutrina formal, mas do modo como seus membros escolhem viver e abraçar essa doutrina na prática. Igrejas saudáveis são formadas por cristãos que compreendem que pertencer é mais do que frequentar e que membresia é aliança e não consumismo. À luz do que confessamos como igreja, cremos que a igreja local é uma expressão visível da igreja invisível e que viver em membresia
é assumir com alegria e responsabilidade o compromisso de caminhar com outros discípulos de Cristo. Unir-se a uma igreja local não nos salva, mas revela que fomos alcançados pela graça e desejamos viver essa graça em comunhão. Ser membro de uma igreja é decidir conscientemente não viver uma fé solitária, mas caminhar lado a lado com irmãos e irmãs, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É reconhecer que crescer espiritualmente não é um projeto individual, mas uma obra que Deus realiza num contexto de povo, do corpo de Cristo. É na membresia que aprendemos a não nos tornarmos como Diótrefes, pessoas que resistem à prestação de contas, rejeitam orientação espiritual e colocam seus próprios interesses acima da edificação da igreja. Ao mesmo tempo, é na membresia que somos encorajados a viver como Gaio e Demétria, cristãos que cooperam com a verdade, servem com humildade, acolhem os irmãos, contribuem com generosidade e se submetem à autoridade espiritual legítima com alegria. Quando assumimos a membresia, deixamos de ser espectadores e nos tornamos participantes. Deixamos de perguntar apenas: o que a igreja pode me oferecer? E passamos a perguntar: como posso eu servir para a glória de Deus e bem dos irmãos? Passamos a chegar não apenas para receber, mas para contribuir, não apenas para ser cuidados, mas para cuidar. A membresia nos chama a estar presentes, a participar da ceia do Senhor, a servir voluntariamente, a orar com regularidade, a meditar nas Escrituras e a contribuir com generosidade. Ela nos ensina que a igreja é família, corpo, edifício e noiva, e que cada uma dessas imagens exige compromisso, amor e responsabilidade. Que o Senhor nos conceda a graça para vivermos a vida cristã de forma saudável, escolhendo ser parte da solução, cooperadores da verdade, membros vivos e ativos no corpo de Cristo, para a glória de Deus e para o bem da igreja.